Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da loucura e a reforma psiquiátrica. É clássica a representação da loucura a partir da Nau dos Loucos, que é uma alegoria feita em diversos momentos históricos por vários artistas para retratar a loucura. E Foucault parte, a partir da análise dessas alegorias, de um pressuposto de que a loucura sempre permeou ali o imaginário da população de uma forma geral e esteve presente no desenvolvimento cultural da humanidade. Dessa forma, então, Foucault consegue relatar o desenvolvimento do conceito de loucura, que na verdade perpassa por uma questão epistemológica, considera o seu contexto social, político, histórico e o desenvolvimento, na verdade, da noção da utilidade e da produtividade do ser humano. Então, a partir dessas observações, Foucault tece uma conceituação de loucura, mas um pouco antes das observações de Foucault, surgiu a psiquiatria. E o pai da psiquiatria foi Philippe Pinel, que, por meio de suas observações, pôde caracterizar a doença mental, transformá-la em uma nosologia e propor o tratamento, fazendo com que, a partir de então, se pudesse acreditar numa cura para a doença mental. E esse virou o objetivo principal da psiquiatria. As noções de psiquiatria e doença mental dadas por Pinel entre o início e meados do século XIX chegaram aqui no Brasil já no final do século XIX e fizeram com que alguns pensadores, como Machado de Assis, já pudessem pensar sobre. E uma das suas obras fala muito sobre a institucionalização da loucura, que é O Alienista. A obra de Machado de Assis basicamente conta a história de um médico recém-chegado da Europa, o Dr. Simão Bacamarte, que tem a missão de identificar a loucura em todos os habitantes da cidade em que habita e tratar na medida do possível e quando necessário. Porém, o desenrolar da história mostra que a loucura é extremamente subjetiva e que, pela tradição europeia, muita gente acabaria enclausurada. Outra figura importantíssima da literatura brasileira, da nossa literatura brasileira negra, é Lima Barreto, que viveu também ali mais ou menos pelo início do século XX e que retratou a sua própria experiência dentro de um hospício, o Hospício Dom Pedro II, onde esteve internado por mais de uma vez devido ao envolvimento dele com o álcool. E naquela época o alcoolismo era tratado com internação hospitalar. Juliano Moreira era um médico psiquiatra extremamente carismático e que teve fundamental importância na tradição psiquiátrica brasileira. Foi autor de inúmeras obras e ele é citado na obra de Lima Barreto como um médico diferenciado que tinha a afetividade como uma das premissas do tratamento dentro da psiquiatria e que botou aí em voga a questão do uso de camisa de força, do não uso, no caso. Outro ilustre médico brasileiro, também psiquiatra, que merece grande destaque é Ulisses Pernambucano, que também pensou muito nessa psicologia social, nessa forma de tratamento por meio da afetividade e principalmente da arte. Ele acreditava que não era excluindo e prendendo as pessoas que você iria prover saúde mental. Então ele propôs uma série de inovações. Luiz Cerqueira também foi um ilustre psiquiatra brasileiro, discípulo, digamos assim, de Ulisses Pernambucano e que contestou várias estruturas da psiquiatria e também, principalmente em seus escritos, apontava para uma industrialização da loucura, uma mercantilização da loucura, principalmente onde se viu aí o boom do número de leitos hospitalares psiquiátricos devido a essa institucionalização da loucura. Nise da Silveira foi importantíssima figura histórica, uma psiquiatra, médica, cidadã, pessoa humana, que trouxe para a psiquiatria o olhar
de igualdade para o outro e soube explorar, através da arte, através das imagens do inconsciente, a cura e a loucura como uma forma de existir. Adelina Gomes foi uma das grandes artistas descobertas pelo Memorial de Imagens do Inconsciente. Através das proposições de Nise da Silveira, dos estudos realizados junto a Jung, ela pôde oportunizar que essa grande artista, que estava ali assolada pela esquizofrenia desde muito jovem, pudesse fazer sua arte e suas mais de milhares de obras pelo mundo aí espalhadas. Franco Basaglia foi o grande inspirador do movimento da reforma psiquiátrica brasileira e, a partir da sua visita aqui no Brasil na década de 70, pôde enfatizar a importância da ação além do campo das ideias. Então, ele estimulou essa luta e fez com que os profissionais de saúde, a população geral, todos unidos em prol de uma reforma psiquiátrica, abandonassem o sistema manicomial como... E é impossível falar de reforma psiquiátrica brasileira sem falar da reforma sanitarista que vinha acontecendo também, paralela a esse movimento de reforma psiquiátrica, que já vinha aí desde os primórdios da década de 70, dando as suas caras. E o principal expoente da reforma sanitária, do nascimento do SUS, é Sérgio Arouca, que não poderia deixar de ser citado também nesse nosso percurso histórico. E em conformidade aos propósitos de Sérgio Arouca, Paulo Amarante foi um importantíssimo expoente da reforma psiquiátrica brasileira, pois desde a época de sua residência médica no Rio de Janeiro, ele observou e denunciou os maus tratos, a laborterapia e os excessos cometidos nos tratamentos da doença mental, e também apresentou novas formas de cuidado, pautadas na amorosidade e na compreensão. E então, atualmente, ainda existem muitas situações que devem ser visualizadas e mostradas para a população. A antropóloga Débora Diniz é uma importante entusiasta da igualdade e mostra com seu trabalho em várias vertentes como é a vida de pessoas que vivem ainda em hospitais de custódia e tratamento, com o seu documentário A Casa dos Mortos. A Casa dos Mortos é um documentário feito por Débora Diniz que retrata a vida dentro de um hospital de custódia e tratamento, o Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Nesse lugar, várias pessoas, em especial homens, cumprem pena por tempo indeterminado por diversos crimes e que muitas vezes nem foram julgados, e todos sob o estigma da loucura. Outra importantíssima figura jornalística dentro aí dessa questão manicomial é Daniela Arbex, que é diretora de um dos maiores documentários, um dos documentários mais famosos sobre a questão manicomial no Brasil, que chama-se O Holocausto Brasileiro. É um livro e um documentário que retrata como se deu a rotina do Hospital Colônia de Barbacena. As histórias são de arrepiar. O livro e documentário de Daniela Arbex mostrou como foi a rotina dos internos, dos profissionais de saúde e dos familiares de pessoas que foram internadas no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Esse hospital teve muitos anos, quase 8 décadas de funcionamento, e muitas pessoas passaram por lá. E agora com vocês um pouco da obra de Adelina Gomes. Obrigado.